Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma lista de exercícios em relação à disciplina de neuroanatomia. Eu selecionei aqui 10 questões sobre anatomia geral do sistema nervoso central e um pouco também do sistema nervoso periférico. Então vamos lá, 10 questões para a gente aí aprimorar o nosso conhecimento e prestar atenção nos detalhes que uma avaliação, por exemplo, pode conter. Então, na primeira questão, na imagem, é possível observar as camadas de tecidos ou estruturas que protegem o encéfalo. Observa-se que a pele é a camada mais externa, seguindo dos ossos e por um conjunto de meninges. As letras A, B e C identificam as meninges que envolvem o encéfalo e sobre elas foram feitas 5 afirmações. Identifique a única afirmação verdadeira. Então, já que ele faz referência aqui na imagem, a gente consegue observar, que a pele é a estrutura mais externa, seguida, do conjunto de estruturas ósseas, que no caso aí pode ser o crânio. Na verdade é o crânio, porque embaixo ele faz referência ao encéfalo. E ele também cita as 3 meninges, que ele dá por nome de A, B e C, sendo que se a gente for fazer uma associação, como a meninge C ela está em contato com o encéfalo, então só pode ser a pia mater. A B é a aracnoide, que é a meninge mais intermediária na verdade, e onde tem A significa dura mater porque está em contato com a estrutura óssea. Então vamos para as alternativas. Ele fala aqui na primeira, que seria a letra A, a meninge mais externa, C é a dura mater. Ela recebe esse nome devido ao seu aspecto rígido. Então a gente sabe que a meninge mais externa realmente é dura mater, mas ele está dizendo aqui que a dura mater é a letra C. E a gente sabe que a letra C aqui é a pia mater, ok? Que está em contato, portanto, com o encéfalo. Então, falsa. Na segunda, a aracnoide, identificada por B, é a meninge intermediária. Até aí, ok. Está apenas envolvendo o cérebro, o tronco encefálico e cerebelo não são revestidos pela aracnoide. Falso, Então, todo o sistema nervoso central ele é envolvido por essas meninges. Na letra C, a meninge que está mais próxima do tecido nervoso é a pia mater, ok, verdadeiro. E A, mas ele fala que a pia mater é A, então na verdade a gente já sabe que a pia mater é a letra C, enquanto que a dura mater é a letra A, então a alternativa ela está falsa. Na letra D, fala que as meninges não chegam a fornecer muita proteção ao encéfalo, pois apenas os ossos exercem essa função. Falso, tanto os ossos como as meninges exercem função de proteção do sistema nervoso. E letra E, entre as meninges B e C circula o líquido cerebroespinal no espaço subaracnoide. Verdadeiro. Então a gente já viu, inclusive numa videoaula que está publicada com o nome de meninges, vocês vão lá observar que entre a aracnoide e a região de pia mater existe um espaço por onde circula o líquido cerebroespinal. Então, como resposta dessa primeira questão, seria a alternativa letra E. Na segunda questão, aparentemente é de nível básico, porque fala sobre as estruturas de revestimento do sistema nervoso e também de proteção. No caso aqui, falando sobre os ossos do crânio, vamos analisar aqui as questões. O nome de alguns ossos do crânio foram substituídos pelas letras A, B, C e D. A letra C, a letra A, na verdade, corresponde ao osso temporal. A letra B ao osso frontal, letra C ao osso parietal e letra D ao osso occipital. Vamos analisar as alternativas. Na letra A diz o seguinte: todo o sistema nervoso central está protegido pelos ossos do crânio. Então, falso, Então, o sistema nervoso central, ele contém encéfalo e medula. Então, apenas o encéfalo ele é envolvido por esses ossos de aqui. A medula é protegida pelas vértebras. Como ele está falando de todo o sistema nervoso central, então a alternativa ela fica falsa. Imediatamente abaixo do osso temporal A, encontra-se o lóbulo temporal. Falso, Então, abaixo do osso temporal, imediatamente abaixo dele, a gente tem as meninges para depois chegar, então, o lóbulo temporal. Então, a alternativa B, ela é falsa. Na letra C, 4 dos 5 lobos do cérebro estão protegidos por meninges e ossos do crânio. Então, falso, Na verdade, todo o sistema nervoso central, ele é protegido por ossos, como o crânio e as vértebras, e também por meninges. Então, não existe, por exemplo, nenhum lobo que esteja fora dessas meninges e fora dos ossos do crânio. Então, falsa, E na próxima alternativa, que já está aqui marcado, porque eu já tinha feito antes, o lóbulo parietal está associado com o osso parietal C. Então, verdadeiro, Então, o cérebro ele é dividido em lobos e o osso parietal, que aqui está identificado como C, está associado, portanto, ao lobo parietal.
Então, a alternativa correta, né, essa seria a alternativa letra D. E, finalmente, a última, o osso frontal A apresenta um acidente ósseo chamado de meato acústico, falso, né? O que apresenta o meato acústico é o osso temporal que vocês observam aí em A. Próxima questão. Nas afirmações abaixo foram realizadas a partir da anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Na imagem, algumas estruturas são identificadas por números. Marque a única afirmação correta. Então, aqui vocês observam uma imagem, né, bastante simples, né, de um hemisfério encefálico e também uma parte da porção da medula espinhal, que vocês observam em 9. Em 1, vocês observam as duas estruturas que formam o cérebro, o telencéfalo em 2 e o diencéfalo em 3. Em 4, é referente ao tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo 5, em ponte 6 e 7 bulbo, e o 8 seria o cerebelo. Vamos então analisar agora as alternativas. Na letra A, diz que o tronco encefálico possui regiões de substância branca e substância cinzenta. Aí está ok, né? Então o encéfalo inteiro ele contém essas duas substâncias. Essa estrutura é originada pelo rumbencéfalo durante o desenvolvimento embrionário e fetal. Então, como ele está falando do tronco encefálico, então é importante que vocês lembrem, né, que o tronco encefálico ele tem duas origens embrionárias distintas, né, que é o mesencéfalo, que é originado pelo próprio mesencéfalo, ele não sofre diferenciação, enquanto que a ponte e o bulbo são originados a partir do rumbencéfalo. Portanto, o tronco encefálico ele apresenta duas estruturas embrionárias. Então, a alternativa letra A está falsa. Na próxima, o diencéfalo, que aqui está identificado em 3, está correto, é uma região que pertence ao cérebro, ok, né? Ao item 1. Possui regiões significativamente importantes, como o hipotálamo e a glândula pineal. Ok, verdadeiro. Então, o diencéfalo, né, que é o 3, ele apresenta regiões de hipotálamo e também de glândula pineal. Vamos observar então as outras questões e identificar por que estão erradas, tá? Então, na letra C, o cerebelo 9, na verdade o cerebelo é o 8, então é falsa por conta disso. Na próxima alternativa, o tronco encefálico formado pela ponte, pelo bulbo e pelo mesencéfalo. Na verdade, o mesencéfalo aqui ele não é o 3, o mesencéfalo é o 5, né? Então essa questão possivelmente está errada por conta da associação. Permite que informações da medula espinal cheguem ao cérebro e saia dele através dos tratos descendentes. Então tá ok. Na verdade, a única coisa que torna a afirmação falsa é referenciar o mesencéfalo como sendo, portanto, diencéfalo. Então está falsa a letra D. E finalmente a última. O cérebro é formado por duas regiões, telencéfalo 2 e diencéfalo 3, ok, até aí tudo bem, que se origina durante o desenvolvimento embrionário pelo prosencéfalo e pelo rumbencéfalo. Falso, né? Então o cérebro ele é formado basicamente apenas pelo prosencéfalo. Então o prosencéfalo é quem dá origem tanto ao telencéfalo como ao diencéfalo. Então alternativa letra B, ok? Próxima questão. O cérebro é dividido em dois grandes hemisférios, sendo caracterizado pelo seu córtex cerebral enrolado, o que aumenta significativamente a área de superfície para os neurônios, através do dobramento do tecido em um volume compacto. O córtex cerebral é dividido em 4 lobos visíveis e o lobo que se situa profundamente no córtex externo. O lobo que está identificado na imagem, que vocês observam aqui como 5, qual que é ele, né? Então, só pode ser o lobo da ínsula, é o único lobo do cérebro que não está associado ao moço e que é responsável pelas emoções e também pelo paladar. Então, resposta, letra C. Vamos analisar então agora o tronco encefálico e sobre ele marque a única afirmação correta. Então, se eu for pegar aqui e aumentar essa imagem em tamanho, a gente consegue observar aqui o tronco encefálico, né, na sua vista mais anterior. A gente consegue observar aqui a ponte em A. E em B e C, a gente consegue observar onde seria basicamente o local da região de bulbo. Então, o bulbo e a ponte estão em evidência. Então, vamos para as alternativas, ok? Na letra A, diz que o tronco encefálico ele possui cerca de 20 centímetros no adulto, é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e anatomicamente está superior à medula espinal e inferior ao mesencéfalo. Então, está errado, né? Duas situações aqui. O tronco encefálico ele não chega a medir 20 centímetros. Né? Além disso, ele não está inferior ao mesencéfalo, porque o mesencéfalo ele faz parte do tronco encefálico. Então, não tem como eu dizer, por exemplo, que uma estrutura que pertence ao tronco encefálico está inferior a ela mesma.
Então, isso, na verdade, a localização aí do tronco cefálico ela está errada, justamente com o seu tamanho em centímetros. Na letra B, diz que o mesencéfalo A, então está errado, a gente já viu que isso aí seria a ponte, né? Então, na verdade, ela está falsa. Na letra C, a imagem revela o tronco encefálico em uma vista lateral. Na verdade, não daríamos para ver o tronco encefálico dessa forma numa vista lateral, né? Porque a gente consegue observar aqui C, as pirâmides, e B, são as estruturas de oliva que pertencem ao bulbo. Então, a gente só consegue ver dessa forma se for por uma vista anterior. Então, a letra C está errada. Na letra D, na imagem, a pirâmide C, ok? E as olivas em B da ponte são identificadas. Então, falso, né? Na verdade, não pertence à ponte. Na verdade, é ao bulbo a essas estruturas. Então, está falsa. Alternativa letra E, onde fala que as pirâmides em C, ok, são regiões de substância branca conhecidas por enviar informações do sistema nervoso central para os órgãos-alvo. Ok, tá certo, né? Então a única alternativa certa, e essas estruturas, na verdade, elas são formadas, né, por neurônios motores que enviam informações para os órgãos-alvos. A correta seria letra E. Bom, nessa próxima questão a gente não tem imagem, só texto. A principal forma de comunicação no sistema nervoso é através das sinapses, locais descontínuos em que o axônio ou as suas ramificações extensivas dos axônios terminais, às vezes alcançando o número de 1000, encontram-se com outro neurônio ou célula-alvo. Tipicamente, o neurônio recebe numerosos contatos sinápticos nas suas arborizações de dendritos e nas espículas dendríticas ou no corpo celular. Então, sobre as sinapses, é correto afirmar que. Então, na letra A, as sinapses são estruturas dinâmicas e exibem significante plasticidade. Então, não analisei as outras, mas para mim essa alternativa, na verdade, ela é muito coerente, né? Porque as sinapses elas podem acontecer a todo instante. Alguns neurônios eles podem se desligar de outro, inclusive a plasticidade é algo que é extremamente relevante, né, para o sistema nervoso central como um todo. Mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra B, ele diz que as sinapses elas mais numerosas, né, no nosso corpo são as elétricas, falso, né? Então as sinapses químicas que são as mais abundantes no nosso corpo. A letra C, as sinapses só podem acontecer entre neurônios, falso. O neurônio ele pode se comunicar com as células, por exemplo, musculares e esqueléticas, para o comando, por exemplo, do movimento. Até no texto menciona essa característica, né, onde ele fala que encontra-se com outro neurônio ou com uma célula-alvo, então é referência basicamente a essa questão. Os neurotransmissores, na letra D, são liberados dentro das células que recebem a informação. Então, falso, ele é liberado dentro da fenda sináptica, né? E, finalmente, a letra E, não existem relatos que os neurotransmissores possam se relacionar com patologias do sistema nervoso. Falso, né? Então, depressão, por exemplo, ela é caracterizada pela liberação, né, de neurotransmissores ou pela ausência, né, na liberação desses neurotransmissores ou no tempo em que esses neurotransmissores eles são deixados na região de fenda sináptica, assim como a maioria das doenças que acometem o sistema nervoso central. Na próxima questão, também novamente um texto, um aluno de anatomia escreveu o seguinte comentário em uma prova: a medula espinal está alojada dentro do canal vertebral e apresenta regiões de substância branca e cinzenta, chamadas de tratos descendentes e ascendentes. Os tratos descendentes são formados por corpos celulares de neurônios e os descendentes de axônios. Da medula partem raízes que se confluem em nervos espinais. Se você fosse o professor de anatomia e tivesse pleno conhecimento sobre o assunto, o que você poderia dizer né, ao aluno? Então, vamos analisar o que o aluno escreveu sem observar, então, as alternativas, né? Então, o aluno, ele é coerente, né? Quando ele fala que a medula espinal, ela está alojada dentro do canal vertebral, né? Isso é verdade. E apresenta regiões de substância branca e cinzenta. Isso também é verdade. Agora, ele chamou as substâncias branca e cinzenta de tratos descendentes e ascendentes. Nesse caso aí seria falso, né? Porque, na verdade, os tratos descendentes e os tratos ascendentes são apenas de substância branca, enquanto que a substância cinzenta da medula ela está mais interna e forma aquelas asas da borboleta que a gente vê quando analisamos, né, a medula espinal sem o auxílio da microscopia, no caso dos humanos. Então está errado, aí ele já começa a errar. E vamos ver o que ele fala mais. Ele diz que os tratos descendentes são formados por corpos celulares de neurônios
e os descendentes de axônios, falso, né? Na verdade, os tratos descendentes, que é de substância branca, são formados em grande parte, né, pelas ramificações de neurônios. E da medula partem raízes que se confluem em nervos espinais. Então, dentre as alternativas, ele fala na letra A, né, que acertou completamente a questão. Na letra B, errou a localização da medula apenas, falso. Errou a localização da medula, além disso, confundiu os tratos ascendentes que só existem no tronco encefálico, falso. E na próxima alternativa, ele disse que errou a questão, pois os tratos ascendentes e descendentes são regiões de substância branca, e além disso, da medula partem raízes. Então, verdadeiro. Então, a resposta é a letra D. E na letra E, errou a questão, pois da medula partem nervos, que se confluem formando raízes. Ok, então a alternativa letra D. Na próxima questão, ele mostra um pouco da anatomia, né, da parte mais posterior do encéfalo. A gente consegue observar aqui o tronco encefálico, o cerebelo e a região do lobo occipital. Ele identifica o lobo occipital em B, o corpo caloso em C e A, um dos ventrículos, né? Então vamos analisar agora as alternativas. Ele fala que a estrutura identificada em A é o terceiro ventrículo, falso, né? Aí a gente consegue observar o quarto ventrículo, que está associado ao tronco encefálico. Na letra B, a estrutura identificada em B é o lóbulo parietal, falso. A gente já viu que era o lobo occipital. A estrutura identificada em C faz parte do sistema límbico, falso, né? Corpo caloso, então liga os hemisférios cerebrais. A letra D, a alternativa, a estrutura identificada em A é o quarto ventrículo, verdadeiro, ok? Então seria o quarto ventrículo, o que está identificado aí em A. E a estrutura identificada em B não apresenta regiões de substância cinzenta. B é corpo, na verdade é lobo occipital e apresenta sim região de substância cinzenta, assim como todo o córtex cerebral, ok? A próxima questão, ela também não tem imagem, só é texto, vamos analisar aqui. A amígdala é uma estrutura que exerce ligação essencial entre as áreas do córtex cerebral, recebendo informações de todos os sistemas sensoriais. Estas, por sua vez, projetam-se de forma específica aos núcleos amidalianos, permitindo a integração da informação proveniente das diversas áreas cerebrais através de conexões excitatórias e inibitórias a partir de vias corticais. Neurobiologia das emoções. O que pode acontecer se uma pessoa sofrer uma lesão na amígdala? Então, a gente já sabe, né, que a amígdala ela é uma estrutura, portanto, do sistema límbico, que é responsável pela nossa emoção. Na letra A, acarretará em aumento da emocionalidade apenas. Então, falso, né? Na verdade, se tem uma lesão, então possivelmente as sinapses dessas regiões elas podem ser diminuídas e com isso a gente tem uma diminuição da sua função. Então, a letra A ela é falsa. Na letra B, acarretará em redução da emocionalidade e da capacidade de sentir medo. Então, para mim, ela pode ser, essa alternativa é a mais coerente, né? Uma vez que se há uma lesão, a redução, portanto, da sua função, que está relacionada à emoção, e a capacidade de sentir medo está relacionado, portanto, à amígdala. Então, seria a alternativa a letra B até agora. Vamos analisar as outras, né? A pessoa ficará terrivelmente medrosa, então seria algo semelhante à alternativa à letra A, né? Então falsa novamente. Não conseguirá sobreviver, pois essa estrutura também regula funções vitais, como respiração. Falso, a gente já viu que a respiração ela é comandada, né, por estruturas que pertencem ao sistema, ao tronco encefálico, né? E a letra E, não acontecerá nada que seja perceptível a nível comportamental. Então, mais uma vez, falso. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B. E a 10ª questão, uma pessoa que tem uma lesão no bulbo provavelmente apresenta distúrbio na respiração, letra A. Então, a mais coerente seria a letra A, né? Uma vez que o bulbo ele comanda, portanto, processos respiratórios. Então é isso, galera.